Estarei ministrando nessa noite sobre um grande e terrível dia, segundo a palavra de Deus, o dia do juízo final. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, e vamos ler dos versículos 11 ao 15. Se prepare aí, porque a presença de Deus está possante aqui nesse encerramento. Eu quero conclamar ao povo de Deus para realizarmos uma leitura repetitiva. Leitura repetitiva é aquela que eu leio um versículo e toda a multidão uníssos repetirão o mesmo versículo após eu haver lido, e assim sucessivamente. Apocalipse capítulo 20, 5 versículos do 11 ao 15, o juízo final, diz assim: João escreveu o que ele viu, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Repitam todos, 1, 2, 3, já. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que era da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Glorifica a Deus, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. Podeis assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos, o que eu acabei de ler está narrado no Apocalipse. Apocalipse significa revelação. É a revelação que João teve quando foi arrebatado em espírito na ilha de Patmos por volta do ano 100 da era cristã, porque ele estava sendo perseguido pelo Império Romano, primordialmente pelo imperador Domiciano. João foi banido, desterrado na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, e ele conta que no dia do Senhor ele foi arrebatado. Arrebatado significa o corpo dele ficou e o espírito dele saiu, e ele teve visões de Deus, e ele foi escrevendo as coisas que lhe eram reveladas. A primeira coisa que ele vê é Jesus glorificado, que se apresenta diante dele com vestes talares, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a pura lã, como a neve, os seus olhos tochas de fogo ardente, os seus pés como bronze assacalado, a sua voz como a voz de muitas águas. João sentiu tanto poder quando ele vê Jesus, que ele caiu prostrado como morto, mesmo estando em espírito. Imagina se um de nós vê a Jesus nessa matéria. Se em espírito João não aguentou, imagine se Jesus aparece para nós nesta matéria em que estamos.
Mas quando João caiu, Jesus levanta ele e coloca a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou também o último, sou o que vivo, já estive morto, mas aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ele estava dizendo: eu sou o vencedor dos vencedores. Mas João vê mais, ele vai escrevendo o livro do Apocalipse. Ele vê juízos de Deus vindo sobre a terra, através de 7 selos desatados, 7 trombetas tocadas, e 7 taças do juízo de Deus que serão derramadas sobre a terra, sobre o mundo que negou a aliança da cruz do Calvário, sobre o mundo que desprezou a verdade e a veracidade da palavra de Deus. João vê mais, João vê a trindade maligna que vai mandar no mundo todo nos últimos dias. O diabo não é criador, o diabo é copista, ele faz réplica. Haverá uma trindade maligna que virá mandar no mundo todo nos últimos dias. Quem não estiver preparado para subir no arrebatamento, na vinda de Jesus, quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, vai conhecer a trindade maligna aqui na terra. Mas não queira ficar não, deixa o Espírito Santo que está se movendo sobre nós esta noite te preparar, para que tu suba antes de surgir da última trombeta. Quem quer subir, levante a mão e dá um brado de glória a Deus. Aleluia. Glorifique a Deus para não ficares aqui dando glória ao anticristo. Trindade maligna constituída de dragão, primeira besta que sobe do mar e segunda besta que sobe da terra. O dragão é o antideus, a primeira besta que sobe do mar é o anticristo, e a segunda besta que se levanta da terra é o falso profeta, é o anti-Espírito Santo. Interessante que a Bíblia diz que o anticristo vai mandar no mundo todo por um certo período de tempo. Imagine o anticristo mandando no FMI, imagine o anticristo mandando na ONU, mandando na mídia, mandando nas confederações das nações, mandando na imprensa, mandando nos políticos, mandando no dinheiro do mundo todo. Mas ainda que ele mande no mundo todo, ele nunca vai mandar em crente cheio do Espírito Santo que glorifica o nome do Senhor. Quem manda em crente cheio do Espírito Santo é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorifique a Ele, porque Ele é quem manda na tua vida. Glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Pergunto para quem está do teu lado direito ou esquerdo: quem manda na tua vida? Quem manda na tua vida? Aleluia, aleluia. Diga, diga. Agora fala assim: deixa Jesus mandar. Deixa Jesus mandar. Deixa Jesus mandar. Deixa Jesus mandar. Aleluia. Anticristo nunca vai ter o gosto de mandar nesse povo que serve a Deus. João vê o julgamento da grande Babilônia, a meretriz, mãe de todos os pecados e abominações da face da terra. João vê e escreve no Apocalipse o reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João vê o que eu estou pregando nesta noite, que é o dia do juízo final. Quando João vê o dia do juízo final, ele conta que foi algo tão tremendo, que apareceu um trono branco no espaço, em que o céu se enrolou como um livro velho, e a terra se escondeu de medo da autoridade de quem se assentava naquele trono. Porque naquele dia, no dia do juízo final, o Deus de misericórdia vai se assentar no trono branco sem misericórdia. O Deus de amor vai sentar sem amor. O Deus de perdão vai sentar sem perdão. Porque naquele dia só vai prevalecer a justiça do juiz de toda a terra. Aleluia. Será um dia tão tremendo que a terra vai se esconder, o céu vai se enrolar como um livro velho, o inferno abrirá sua boca e vomitar-se-á de si os seus mortos.
a terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, e eles comparecerão diante do trono branco para ser julgado. Eles estarão lá com corpos corrompidos, apodrecidos, para serem julgados, para darem conta da sua vida, do seu viver, porque eles viveram numa terra, pisaram numa terra que pertence a Deus, respiraram um ar que pertence a Deus, tiveram saúde que Deus abençoou, mas Deus deu livre escolha para eles escolherem se iam servir a Deus ou não, e se não escolheram servir a Deus, darão conta naquele grande dia. Mas a igreja de Jesus Cristo, que é um povo comprado, no meio de todas as nações, tribos e línguas, não estará lá para ser julgada, mas estará lá para glorificar aquele que se assenta no trono e julga com retidão e justiça. De que lado estará lá você naquele dia? Do lado de quem é julgado, ou do lado de quem vai estar glorificando ao grande rei que se senta para julgar? Oh grande Deus, aleluias! O dia do juízo final. Ninguém escapa desse dia, ainda que a pessoa diga: eu não creio, eu não aceito. Terá que comparecer lá para dar conta das suas obras. Vai aparecer um lugar naquele dia do juízo final chamado Lago de Fogo, um lugar pior do que o inferno, e o inferno vai ser lançado no Lago de Fogo, os demônios vão ser lançados no Lago de Fogo, as pessoas que não creram em Deus, não servir a Deus, vão ser lançados no Lago de Fogo. Mas alegra-te, porque quem tem o nome escrito no livro da vida, não vai para o lago de fogo de maneira nenhuma. Esse vai entrar na nova Jerusalém, e vai reinar no reino de Deus e de Cristo, no meio de milhares e milhares de anjos. Quem quer entrar na nova Jerusalém? Aleluia, aleluia. Livros serão abertos no dia do juízo final. A Bíblia estará lá, porque Jesus diz: a minha palavra vos há de julgar no último dia. A Bíblia estará lá. O livro da vida estará lá. O livro da vida do Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, estará lá. Um memorial que nós podemos chamar de livro das obras estará lá. Tudo que nós fazemos é escrito num livro chamado livro das obras. Deus diz através do profeta que tem um memorial, e a vida, as ações nossas são todas escritas lá. Se as pessoas que estão aqui nessa noite rejeitarem, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, para Ele tomar o primeiro lugar na tua vida, para Ele te conduzir, para você viver uma vida de vitória guiada pelo Espírito Santo, se você recusar, isso vai ser escrito no livro das obras, e Deus vai pedir conta para você naquele dia. Mas se você aceitar Ele, o teu nome vai ser escrito no livro da vida, porque o anjo o escrivão está aqui para escrever. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, aleluia. É por isso que no dia do juízo final, não precisa ter advogado de defesa, nem promotor de condenação lá, não precisa, porque a vida de cada um vai ser passada como realmente é, e Deus, o justo juiz, estará lá para julgar. Eu imagino Pilatos tremendo, Herodes tremendo, aqueles soldados que crucificaram o Senhor Jesus tremendo, porque quando eles olharem para o trono branco, eles verão aquele que eles cuspiram, aquele que foi esbofeteado, mas aquele que disse: em breve vereis os céus abertos e o Filho do Homem à direita do poder de Deus. Jesus estará lá. Nós vivemos uma época, queridos, de muitas desculpas, de muitas justificativas vãs e à toa. As pessoas não querem assumir a responsabilidade dos seus atos e vivem arrumando desculpas esfarrapadas, justificativas. Mas naquele dia, diante do Deus Todo-Poderoso, não vai adiantar desculpas,
Não vai adiantar justificativas, porque diante de Deus o culpado não passa por inocente, mas também o inocente não passa por culpado. Eu faço uma analogia das pessoas tentando se justificar diante de Deus naquele dia para não ir para o lago de fogo, e chegam dizendo: Deus, olha Deus, eu não te servi realmente, estou sendo julgado aqui agora, mas não me lance no lago de fogo não. Eu vivia no século 21, morava no interior de São Paulo, mas sabe por que eu não te servia, Deus? Porque eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que correr atrás do meu pão de cada dia, do meu trabalho, do meu sustento. Não dava tempo de ir na igreja, não dava tempo de ler a Bíblia, não dava tempo de orar, eu tinha que manter a minha família, então foi por isso que eu não te servi. Não me lança no lago de fogo não. O Senhor vai dizer: anjo, abra a Bíblia em Salmos e leia com voz e trovão, que eu inspirei o meu servo Davi para escrever. E o anjo vai abrir a Bíblia em Salmos e vai ler para todo o universo, ouvir Davi dizendo: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Glorifique a Deus, porque ninguém se justificará. Glorifique a Deus, porque ninguém se justificará. Aleluia. A pessoa que se suicidou, que tirou a própria vida, vai chegar lá e vai dizer: Deus, a minha vida era uma angústia, eu tomei um monte de comprimido, eu acabei com a minha vida, eu quis morrer mesmo, não me lance no lago de fogo, eu não tive culpa, eu não tinha ânimo de viver. Você vai dizer: anjo, leia com voz e trovão, que eu inspirei o meu servo Paulo para escrever aos Coríntios. E o anjo vai abrir lá e vai ler assim: e não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! O crente vazio, o crente carnal, aquele crente que no começo da vida cristã era fervoroso, glorificava a Deus, falava em língua, sentia o poder, mas o tempo foi passando e ele foi esfriando. Ficou um crente geladeira, um crente vazio, não sentia a glória de Deus, ficou carnal, mundano, só sabia murmurar e reclamar. Ele vai estar lá naquele dia dizendo: Jesus, olha, não considera as minhas últimas obras, lembra daquele tempo, Jesus, que eu era fervoroso, que eu te glorificava, não considera os tempos que eu esfriei não, que eu fechei o coração, senão eu vou ter que ir para o lago de fogo. Você vai dizer: anjo, abra no Evangelho e leia com voz e trovão o que eu mesmo disse. O anjo vai abrir lá a Bíblia, que vai estar lá, e vai ler para todo o universo, ouvir dizendo assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glorifica a Deus quem vai perseverar, só quem vai perseverar. Glorifica a Deus quem vai perseverar. Receba poder do Espírito Santo aí, capacitação de Deus. Se você está precisando de unção para perseverar, eis a unção que Ele está derramando agora. Derrama Jesus, 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 derrama. Está sentindo a presença dele aí atrás, aí atrás, aí atrás. Desse meu lado esquerdo, está sentindo aí? Levante a mão, está sentindo aí? Desse meu lado direito, está sentindo aí? Receba mais. Aqui nesse meio, está sentindo aí? Receba mais. Aqui ministério, receba, 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 receba a unção. Bendito é o nome do Senhor, 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 bendito é o nome do Senhor.
debaixo dessa unção que está vindo aqui agora sobre muitas vidas. Abra o teu coração agora para Deus e faça um pacto com Ele agora. Diga: Deus, eu quero perseverar e ser obediente e fervoroso na tua presença. Diga que você quer ser fiel até o fim. Diga isso para Deus, e Ele vai estar selando esse pacto contigo agora. Olha a unção que Ele está derramando agora para confirmar este pacto. Olha a unção que vai sobre a tua vida agora para confirmar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deixa Ele renovar, deixa Ele renovar. Deixa Ele renovar. Espírito de Deus está me tocando aqui, que Ele está renovando agora. Vai recebendo o renovo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. É poder puro do Espírito Santo. Aleluia. Naquele dia, no dia do juízo final, estarão lá os desonestos, aquele que trabalha com falcatrua e tira o que não é seu, o que é dos outros, põe a mão no que é alheio. Estará lá naquele dia dizendo: Senhor, eu tinha que ser esperto, Senhor. Se eu não pegasse, outro pegava. Eu só peguei para me manter. Não me lança no lago de fogo, não, Senhor. O Senhor vai dizer: anjo, leia o que eu disse quando entrei na casa de Zaqueu. O que ele falou e o que eu disse. O anjo vai abrir lá e vai ler. Zaqueu dizendo: Senhor, se eu tenho enganado alguém, defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. E outra, dou metade dos meus bens aos pobres. E o Senhor disse: hoje entrou salvação nessa casa, porque esse homem é filho de Abraão. Aleluia. Aquele que não crê vai chegar lá e falar: mas Jesus, eu nunca criei, eu nunca acreditei no dia do juízo final, eu não acreditava na Bíblia, eu não acreditava na pregação da palavra. Você vai dizer: anjo, leia o que eu inspirei o meu servo Jó para escrever. E o anjo vai abrir lá e vai ler aquele brado de vitória de Jó. Jó dizendo: ainda que ele me mate, nele esperarei, nele confiarei. Aleluia. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Quem estará lá naquele dia para ser julgado? Quem estará lá para ser julgado? Lá estarão os idólatras, pessoas que adoram imagens de escultura, idólatras, deuses de ouro, de prata, de madeira, de gesso, de pedras preciosas. A Bíblia condena a adoração a ídolos. Os idólatras estão lá para serem chamados a atenção e julgados duramente por causa da idolatria. São deuses que veneram, que adoram, que fazem, que tem boca e não fala, olho e não vê, ouvido e não ouve, mãos e não apalpam, pés e não andam. Mas o Deus que eu estou pregando, a palavra dele aqui nessa noite não é assim não. Ele tem pés e anda no meio da sua igreja, que é o seu castiçal de ouro. Ele tem olhos e está vendo a cada
Quem está sentindo a presença dele, levante a mão e glorifique. Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo. Oh Deus, manifesta a tua presença sobre cada um. Os idólatras estarão lá, mas idólatra não é só aquele que adora imagem de escultura, não. Idólatra também é aquele que diz que serve a Deus e no escalão da sua vida tem alguma coisa em primeiro lugar, e o primeiro lugar pertence somente a um, pertence a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas pessoas que têm o dinheiro em primeiro lugar é idólatra. Quantas pessoas têm a casa em primeiro lugar é idólatra. Quantas pessoas têm a família em primeiro lugar é idólatra. Quantas pessoas têm a sua fama em primeiro lugar é idólatra. Quantas pessoas têm o seu eu, o seu egoísmo, o seu egocentrismo em primeiro lugar é idólatra. Mas eu glorifico a Deus porque Ele está me dando essa mensagem, porque essa idolatria que está na vida de alguns aqui vai cair nessa noite pelo Espírito Santo de Deus, e Jesus vai tomar o primeiro lugar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meu amigo visitante, se tu queres uma mudança na tua vida, se tu queres isso nessa noite, e tu fala: Deus, eu te dou o terceiro lugar da minha vida. Deus diz: eu não quero, fique para você. Então Deus, eu vou me esforçar mais, eu dou um segundo lugar da minha vida para ti. Deus vai dizer: eu não posso trabalhar na tua vida, eu não posso operar, você vai ficar do jeito que está. Mas se você falar: então Deus, eu me rendo, eu abro mão, eu dou o primeiro lugar da minha vida para ti. Aí Ele vai dizer: agora eu já estou preparando um banquete para nós sentarmos e celebrarmos a tua grande vitória. Ele vai preparar um banquete para você. Ele vai preparar um banquete para você. Dá o primeiro lugar, porque Ele vai preparar um banquete. Naquele dia estarão lá os bêbados, pessoas que bebem e fazem da bebida um vício degradante. O alcoólatra não vai escapar, estará lá para ser julgado naquele grande dia do juízo final. Deus é tão tremendo para libertar as pessoas do alcoolismo, que eu tenho um parente, um tio meu, que por causa do alcoolismo perdeu casa, perdeu família, perdeu os 2 empregos. Era professor de mecânica, perdeu todas as atividades, viveu como mendigo na rua, foi atacado de cirrose, internado no Hospital das Clínicas em São Paulo, tomando medicamento durante vários meses. Quando saiu de lá, o vício da bebida o levou a beber novamente. Eu pregava a palavra de Deus para ele já não estava entendendo mais nada, porque os sentidos do intelecto dele já estavam corrompidos, já não falava coisa com coisa, nem eu acreditava mais que poderia ser mudada aquela vida. Eu disse para minha tia, depois de várias reuniões com a família: qualquer hora o telefone da minha casa vai tocar, você estará me ligando e dizendo que o meu tio faleceu, ou faleceu num abrigo, ou a cirrose voltou, ou foi atropelado por um carro, morreu debaixo de uma ponte, alguma coisa. E um dia eu em casa, o telefone tocou, e era essa minha tia dizendo: é notícias do seu tio tal. E eu pensei: faleceu? Ela disse: não, ele aceitou Jesus como Salvador, foi liberto, está com a Bíblia e vai na igreja da glória a Deus e aleluia. Jesus tem poder, deu tapa na cara do diabo com luva de pelica. Ele liberta, ele liberta, ele liberta do alcoolismo.
promíscuo, aquelas pessoas que ficam recebendo toda aquela sujeira e malícia que a televisão manda, pessoas com pensamento pornográfico, levando tudo na malícia, não vai escapar de maneira nenhuma, estará lá naquele dia. O fornicário, o jovem que fica tendo intimidade com o outro, escondido, o pai não sabe, a mãe não sabe, o pastor não sabe, a igreja não sabe, mas Deus sabe, Ele tudo vê. Se não se arrepender e abandonar, estará lá naquele grande dia para ser julgado. Naquele dia estarão lá os adultos, homem que é infiel ao seu matrimônio, mulher que é infiel ao seu cônjuge, pode enganar todo mundo, mas a Deus não engana. Se não abandonar isso, estará lá naquele grande dia. Deus está notando tudo o que acontece ao escondido. Naquele dia estarão lá homem que tem intimidade com homem, chamado homossexuais, mulher que tem intimidade com mulher, conhecido como mulheres lésbicas, estarão lá. A ciência quer camuflar isso e fica dizendo não, mas isso é a criação, não, isso é a formação, não, isso é a genética, não, isso é o genoma, não, isso é por aquilo, isso é por outro. Mas a Bíblia diz que é um demônio sujo, imundo e porco que entra na vida das pessoas, mas o nome de Jesus há poder para esse demônio sair e a pessoa fica liberta. Levante a mão e glorifique a Deus. Quem crê que Jesus liberta, liberta, liberta. Ele manda poder e liberta. Sinta a unção de Deus que está descendo nesse lugar agora. Que multidão você faz parte, que vai ser julgada, ou que estará lá glorificando o nome de Deus? Você crê que o teu nome está escrito no livro da vida? Quando eu preguei no estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró, acabando o culto, os pastores foram me levar para a refeição. Falei, não, eu quero algo leve, eu quero comer uma salada de frutas. Fomos na lanchonete de uma irmã que é proprietária. Isso foi o ano passado. Aquela irmã fazia cerca de 1 ano e meio que havia aceitado a Jesus como Salvador. Ela contou para mim algo que me marcou muito, e eu não me esqueci. Sempre que Deus me lembra, eu conto isso. Ela falou assim para mim, pastor Rogério, eu aceitei Jesus, e eu ouvi o pastor dizendo que ele escreve o nosso nome no livro da vida. Falou, também li na Bíblia sobre o livro da vida, mas eu queria ver o meu nome escrito no livro da vida. E ela ficava orando e dizendo, Senhor, me mostra o meu nome escrito no livro da vida. Eu entreguei a minha vida a ti, te aceitei como Salvador. E um dia ela teve um sonho. Para mim é mais revelação do que sonho. Ela disse que estava num lugar com 2 irmãs, e mais para frente havia uma multidão, mas ela não conseguia entrar naquele lugar onde havia multidão. Uma multidão alegre como que uma festa, e ela tentava entrar e não conseguia, ela tentava ir e não conseguia. E ela disse, eu quero entrar lá, e uma voz disse, só entra lá quem tem o nome escrito naquele livro, que está naquela mesa com aquele homem de branco. Ela abriu um livro fechado, uma mesa, um homem assentado numa cadeira, de branco, ele tinha um capuz, não deu para ela ver o rosto, se era um anjo ou se era o próprio Senhor. E quando ela se aproximou dele, ela disse, vê se meu nome está escrito nesse livro, porque eu quero entrar também, fazer parte daquela alegria. E aquele homem seriamente, calmamente abriu aquele livro. Ela conta que quando abriu aquele livro estava cheio de nomes, todo escrito na cor de ouro, mas não ouro opaco, um ouro ofuscado, era um ouro vivo, um ouro brilhante, um ouro reluzente. E aquele homem calmamente foi folheando aquelas páginas, e ela esperando. De repente ele parou e disse, você poderá entrar, você poderá entrar. Glorifique a Deus, porque essa é a maior expressão que o mortal pode ouvir na sua existência, que ele está preparado para entrar no reino de Deus e de Cristo.
Falou: olha o teu nome escrito aqui. Eu falei: posso pôr a mão? Ele falou: pode. Ela passou a mão, disse que era alto relevo, o nome dela e todos os outros nomes. Falou: agora vê o nome das irmãs que estão comigo. Foi olhar o nome das irmãs, nenhuma das duas tinha o nome naquele livro. Eu perguntei para ela: mas por que as irmãs não tinham nome no livro? Falou: porque estavam na igreja, mas não viviam uma vida de acordo com a palavra de Deus. Estavam na igreja, mas estavam brincando de servir a Deus. Estavam na igreja, mas não aceitavam ter uma vida guiada pelo Espírito Santo. Queria decidir por si mesma as coisas. Não tinha o nome escrito naquele livro. E quando ela foi entrar sozinha, ela acordou. E quando ela acordou, ela disse para mim que estava cheia do Espírito Santo. Se levantou da cama, dobrou o joelho e falou: Senhor, eu te glorifico, porque hoje eu vi o meu nome escrito no livro da vida. Quem crê que o nome está escrito no livro da vida, brilhando, levante a mão e sustenta ela levantada. Fique com a mão levantada. Glorifique a Deus e agradeça, porque custou caro. Custou a vida de Jesus na cruz do Calvário, o sangue dele derramado. Abre a boca e dê um brado de glória a Deus, se você crê que o teu nome está brilhando no livro da vida. Envia glória para cima, que ele envia glória para baixo. Você vai sentir alegria agora, porque teu nome está escrito no livro da vida. Receba alegria, receba alegria, receba alegria. E se não tem certeza, ele escreve hoje. Se entregar a tua vida a ele, ele escreve hoje. Vai recebendo renovação da alegria agora. Renovação da alegria agora. Oh Deus, nós estamos sentindo a tua glória, a tua presença, oh Deus. Naquele dia estarão lá os mentirosos, pessoa que fala e não cumpre em pé o que falou sentado. Mentiroso, dá cheque sem fundo, engana os outros, estelionatário. Não vai escapar de maneira nenhuma do grande dia do juízo final, a não ser que se arrependa. Naquele dia estarão lá os feiticeiros, pessoas que mexem com magia branca, magia negra, feitiçaria, tarô, cartomancia, tipos de reza, benzimento, invocação de espíritos malignos. Não vão escapar, estarão lá se não abandonar essas práticas que são contrárias à veracidade da palavra do Senhor. Quando eu falo que os feiticeiros estarão lá, eu me lembro do maior testemunho que eu conheço de libertação da feitiçaria, da bruxaria. Um pastor querido que dirige igreja no estado do Espírito Santo, em Vitória, o pastor Jurandir. Muitos já devem ter ouvido falar sobre o testemunho do pastor Jurandir. Jurandir, na década de 70, foi o segundo maior bruxo do Brasil e o quinto do mundo. E ele ganhou essa graduação lá nas montanhas da Venezuela, onde tem congresso de bruxaria anual. Os bruxos se reúnem para ver quem que tem mais poder da parte de Satanás para fazer proezas malignas. E o Jurandir, quando competiu lá, ganhou a graduação de segundo maior bruxo do Brasil e quinto do mundo. Porque quando chegou na participação dele, ele fez com que algumas televisões da Venezuela saísse do ar por alguns segundos, aparecesse um chiado, e na hora de voltar à programação normal, apareciam umas faixas e uma voz que dizia uou, 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 e voltava à programação normal. Quem estava assistindo em casa não tinha percebido o que havia acontecido, mas Jurandir havia entronizado Satanás dentro daqueles lares, por isso ele ganhou aquela graduação. Certa vez, quando eu conversei com o Jurandir, ele falou para mim que naquela época ele se olhava no espelho, ele se via mais uma cabra do que um homem, de tantos demônios que ele tinha. Mas aquele Jurandir, que tinha um pacto tão grande com Satanás, que era até arrebatado em espírito, ia em reuniões malignas
malignas no inferno. Na sua casa, ele tinha uma mãe, uma baixinha, uma velhinha, que andava com a Bíblia na mão e orava dizendo: Senhor, faz uma obra na vida do meu filho, para que ele venha a ser um pregador da tua palavra. Aleluia. Glorifique a Deus, que a oração de uma mãe, de um pai tem poder. Tem poder. Você que ora pelos teus filhos, continue orando. Declare que os teus filhos pertencem ao Senhor Jesus Cristo e não ao mundo. E Deus irá trazê-los para a sua casa. Filhos, vocês que estão aqui sentindo a presença de Deus, dando glória a Deus, sentindo a virtude do Espírito Santo. Muitos, sabe por que estão aqui? Por causa de lágrimas dos teus pais que foram derramadas no altar de Deus, dizendo: faz do meu filho um vaso cheio do teu Espírito, Senhor. Levante a mão e glorifique a Deus. Glorifique a Deus, filhos, pela vida dos pais. Glorifique a Deus, pais, porque Deus ouve a tua oração e fará grande obra na vida dos teus filhos. Jurandir era tão endemoniado que o diabo dizia para ele: Jurandir, você precisa matar aquela velha que está na sua casa. Ela fica fazendo oração com a Bíblia, isso está prejudicando os trabalhos. O coração do Jurandir como uma pedra, ele disse: tá bom, vou matar, vou pegar meu revólver e vou dar um tiro nela. Mas quando ele chegava em casa, que ele pegava a água para dar um tiro na sua mãe, o braço dele não tinha força de levantar o revólver. Não tinha força de levantar o revólver e apontar para sua mãe, porque ali estava uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A mãe do Jurandir já faleceu, já dorme no Senhor, na fé. Mas o Jurandir até hoje sente remorso dos dias que ele chegava em casa, a mesa pronta para jantar, ele puxava a toalha, jogava tudo no chão, virava a mesa, empurrava a sua mãe na parede, que ela batia e caía no chão de costa, e ele chutava ao meio das costas dela com toda a força, dando bica e dizendo: sua velha! E entrava para o quarto e batia a porta. Aquela mãe levantava, limpava tudo aquela sujeira que o filho fez, ia na porta do quarto e ainda batia e dizia: filho, se você quiser jantar, a mãe prepara tudo de novo. Ela não estava guerreando contra o filho dela, ela estava guerreando contra aquele que estava dentro dele. Uma mulher com visão espiritual. Orou mais de 20 anos pelo Jurandir, até que chegou o dia dele ser evangelizado. E ele foi evangelizado por uma criança no Rio de Janeiro. Uma criança que ele tinha como se fosse um sobrinho dele. E ele passou lá e a criança disse: tio, é meu aniversário, eu quero um presente seu. Pode pedir, o tio gosta de você, vai dar o presente, pode pedir. Mas senhor, eu quero que o senhor não fale com esse presente. Não, pode pedir, o tio tem dinheiro. Jurandir liderava mais de 100 terreiros de Umbanda e Candomblé. Eu não sei o número certo, se era 160, 140, eu sei que era mais de 100. Pode pedir que o tio vai dar o presente. Mas se o senhor não dá, não, mas eu estou dando a minha palavra, eu tenho dinheiro, eu dou. Mas eu quero que o senhor me dê esse presente mesmo, não fale. Pode pedir que o tio dá. Mas se depois que eu pedir o senhor não der? Mas menino, você está fazendo muito rodeio? Que presente quer? Pode pedir que eu vou dar. Eu estou dando a minha palavra, eu gosto de você, eu vou dar o presente. E o menino ficou rodeando: mas eu quero a sua palavra, mas eu quero ver se o senhor dá mesmo. O senhor não pode voltar atrás. Quando ele não aguentava mais: pede, menino, qual que é o presente? O menino disse: então eu vou pedir, e agora o senhor não pode recuar. O presente é esse: eu quero que o senhor vá na igreja comigo hoje, para ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu quero o Senhor no culto hoje, ouvindo a pregação da palavra de Deus na minha igreja.
Ele não tinha como recusar, tinha dado a palavra. Então eu vou. Aí o diabo falou já no ouvido dele: vou matar você e a criança num acidente de carro. Aí ele falou: menino, o diabo está me dizendo agora que vai matar nós dois no acidente de carro. A criança disse: não vai matar não, nós vamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele não vai matar. Glorifique a Deus, porque esse nome tem poder. Estou sentindo a virtude desse nome aqui enquanto estou pregando. Deus vai libertar pessoas aqui hoje de obra de feitiçaria, igreja. Poder de Deus está queimando obra de feitiçaria aqui. Receba libertação em nome de Jesus. Receba libertação em nome de Jesus. Deus está desfazendo trabalho de macumba, trabalho de mandinga, toda amarração da tua vida. Eis o nome do Senhor desfazendo agora. Aleluia. Recebe o agir de Deus na tua vida. Quando eles foram para a igreja, bateu o primeiro carro, não se machucaram. Tomaram tacos, bateu o segundo, bateu o terceiro, bateu o quarto, bateu o quinto, bateu o sexto. Bateram 7 carros para chegar na igreja. Eu não lembro mais para detalhar o testemunho total do Jurandir, que são 6 fitas e vídeo, mas eu conheço ele pessoalmente. Mas eu só me lembro de uma batida. Eu não sei se foi a 4ª ou a 5ª, em que o carro bateu no muro do cemitério e derrubou o muro. O vidro da frente saiu, e o irmãozinho que estava no carro, a criança, voou de dentro do carro e foi cair dentro do cemitério, numa cova aberta, recém-escavada, caiu dentro da cova. Jurandir desce do carro, olha e diz: ah, o diabo matou a criança. Bem que ele falou para não irmos na igreja. Quando ele diz isso, o irmãozinho levanta de dentro da cova, limpando a terra de cemitério da roupa e dizendo: não está bom, mas que nós vamos o culto em nome de Jesus, nós vamos. Dá para dar um brado de glória a Deus ou não? Chegaram na igreja e entra pela porta da igreja e senta no meio de um conjunto na nave. Jurandir, um dos homens de confiança de Satanás, o homem que tinha uma bola de ouro enficada na cabeça e uma bola de prata enficada na perna. Isso foi colocado lá no continente africano. Ele ficou numa gruta, sem roupa, com a cabeça raspada, só tomando sangue durante 7 dias fechado, para que muitos demônios entrassem na vida dele. Depois foi colocado a bola de prata perto do cérebro, onde ele fazia o sinal de Satã, e Satã materializava para ele. E a bola de prata na perna, onde ele fazia o sinal dos demônios, os demônios materializavam para ele. Tanto é que quem substituiu ele, as pessoas mais chegadas a Satanás, têm que ter isso. E quando extrai a bola de ouro, dá hemorragia e a pessoa morre. Mas o Jurandir, quando estava na mesa, que os médicos fizeram a cirurgia, depois ele ter se convertido e tiraram a bola de ouro, deu hemorragia e ia morrer. Mas mesmo ele deitado na mesa, ele teve uma revelação. Ele viu anjos descendo e ajudando os médicos a trabalhar. E ele ficou vivo para testemunhar que só o Senhor é Deus na vida dele. Aleluia! Entra pela porta da igreja, Jurandir, e senta no meio do povo. Ele disse para Satanás: Satã, eu preciso sair da igreja dos crentes. Eu já cumpri minha palavra de vir, o que é que eu faço agora? O diabo disse para ele: pega o revólver que está na tua cinta e dá um tiro para cima.
vai assustar os crentes, eles vão te jogar para fora, você está livre e pode ir embora. Quando ele pensou em pegar na arma, a irmã que estava pregando a palavra de Deus no Apocalipse, foi cheia do Espírito Santo e disse assim: lá fora tu faz o que quer, mas aqui dentro não. Aqui tu tem que respeitar que é a casa de Deus e a presença dele está nesse lugar. Aqui tu não faz o que quer não. Oh, glória a Deus. Vocês estão sentindo uma presença poderosa de autoridade que está passando aqui. E se a presença de Deus que está nesse lugar, sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus, sinta a presença de Deus na tua vida agora. Quero ver alguém sair daqui e dizer que não sentiu a presença de Deus nessa noite. Você tem que estar com um guarda-chuva muito grosso, aberto para a unção de Deus não cair na tua vida. Mas se você fechar o guarda-chuva, a unção dele te pega. Jurandir falou: Satã, não deu certo. Essa mulher falou com tanta autoridade que eu não posso pegar na arma. Ela falou direto para mim. O que eu faço? O diabo diz: faz um sinal na bola de prata e chama Exu, Caveira e Tranca-Rua para vir fazer uma baderna na igreja dos crentes e você sair. Jurandir faz o sinal na bola de prata e fica olhando para trás. De repente ele vê chegando da rua para a calçada, para o átrio da igreja, dois camaradas bem grande e forte, físico de halterofilista, só de calção, sem camisa, ombro a ombro, e lá vem andando os dois, sem olhar de lado, só olhando para frente. Jurandir disse: ixi, agora esses crentes vão ver, agora esses crentes vão ver o que vai acontecer aqui. E lá vem os dois demônios, Exu, Caveira, Tranca-Rua. Quando eles passaram a porta da igreja, Jurandir testemunha, um testemunho verdadeiro, e disse que ele viu dois anjos descendo na autoridade do nome do Senhor. Dois anjos descendo na autoridade do nome do Senhor. Aqueles anjos descem, pisam nos demônios, os demônios ficam lá na porta, no chão, que nem cães, e os anjos lá, assistindo o culto, dando glória a Deus, e os demônios presos. Glorifica a Deus que está cheio de anjos aqui, está cheio de anjos aqui, os anjos estão guerreando aqui. Quem crê nisso, levante a mão e glorifica a Deus com vontade. Igreja, os céus estão abertos e os anjos estão subindo e descendo aqui agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa Jesus batizar com o Espírito Santo. Glorifica Ele. Quem não é batizado com o Espírito Santo, para tu receberes poder e ir para casa falando em línguas. Jurandir ficou indignado com Satanás e falou: olha, Satanás, é você que tem que me tirar, é você, eu não vou recorrer a mais ninguém. Os anjos colocaram os demônios lá debaixo dos pés deles, é você que tem que me tirar daqui. Sabe qual foi a resposta do diabo? Sabe qual foi a resposta do diabo? Ele disse assim: Jurandir, aqui eu não posso fazer nada. Eu estou amarrado no pé do banco e aqui não posso fazer nada, Jurandir. Glorifica a Deus que aqui está amarrado no pé da cadeira. Aqui não pode fazer nada, não pode. Está amarrado no pé
nessa noite, em nome de Jesus, igreja. Está sendo repreendida nesta noite pelo poder de Deus. É noite de libertação aqui. É noite que está caindo por terra tudo que fizeram contra a tua vida. Você pode até falar, mas pastor Rogério, fizeram umas 10 macumbas para mim. Pode ser uma em cima da outra. Jesus desfaz toda. Aleluia. Glória a Deus. A irmã pregava no Apocalipse, bem naquele texto que diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os homicidas. E o Jurandir ouvia aquela mensagem e dizia: mas eu sou tudo isso que essa mulher está pregando? Eu sou cão porque eu como corpo em decomposição no cemitério. Eu sou idólatra que eu adoro milhares de imagens. Eu sou homicida que eu mato os outros com meu revólver. Eu sou mentiroso que engana as pessoas. Eu sou feiticeiro, eu sou tudo. Mas a irmã pregava dizendo: mas se você entregar a tua vida ao Senhor Jesus hoje, o sangue dele vai passar e vai te purificar de todo o pecado. E a irmã fez o apelo: quem quer aceitar Jesus, levante a sua mão agora. E o diabo dizia: Jurandir não vai fazer isso, não vai fazer isso. Eu vou. Jurandir não vai fazer isso. Quem quer aceitar Jesus como Salvador, levante a sua mão agora. O Jurandir disse que o seu braço pesava toneladas, mas de repente ele conseguiu levantar a mão. E ele conta que quando ele levantou a mão, antes dele chegar à frente, ele ouviu um coral de anjos cantando aquele hino que diz: há visto uma terra feliz, onde os salvos irão habitar. Há mansões nesse lindo país que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. E ele levantou a mão e foi ouvindo esse hino. Aceitou a Jesus como Salvador. Ele conta que naquela semana ele fez uma reunião com toda a liderança dos centros dele, chamado entre aspas pai de santo, mãe de santo. E quando ele fez a reunião, ele foi levando a Bíblia, e ele não sabia nenhum versículo da Bíblia. E quando os súbditos dele viram ele chegando, se aproximando, disseram: ixi, Painho veio com um livro de capa preta de São Cipriano. Hoje é aqueles dias que ele está atacado. Hoje ele vai bater com o rabo do tatu nas costas de todos nós. E aqueles dias que ele está atacado. E não era a Bíblia que ele estava trazendo. Ele era conhecido como Painho porque dava passe em pessoas ricas, artistas, políticos. E ele assumiu o Congal, o altar dos espíritos, e disse: olha, eu vim aqui para fiz essa reunião, vim aqui para falar para vocês que eu vou parar com tudo isso que eu fiz até aqui. Não vou fazer mais isso. Vou parar com todo esse negócio a partir de hoje. Porque eu entrei na igreja dos crentes e aceitei a Jesus como meu Salvador, porque Ele é bom. Ele é bom, aceitei Ele porque Ele é bom. Aí ficaram com o olho estatalado, dizendo: Painho, se o Senhor que é o Senhor aceitou Ele porque Ele é bom, então Ele é bom mesmo. Ele é bom mesmo. Aí um perguntava para o outro, dizendo: Painho disse que é bom, o que você diz? Não, é bom. Se o Painho disse que é bom, é bom. Painho disse que é bom, o que você diz? Não, é bom, é bom, é bom. Painho disse que é bom, o que você diz? Não, é bom mesmo. Painho, a decisão nossa é o seguinte: se o senhor vai aceitar Ele, aceitou Ele porque Ele é bom, todos nós vamos aceitar Ele também porque Ele é bom. Glorifique a Deus que todos aceitaram a Jesus como Salvador. Ele é bom, igreja. Ele é bom, querido visitante. Ele é bom. Aleluia.
Se prepare aí agora, deixa o vaso de boca para cima, para saber o final do testemunho quando ele chega na casa dele. E a mãe, a velhinha que orou mais de 20 anos, recebe a notícia. Chega na casa dele, a mãe diz: filho, está tudo preparado, a toalha, todos os seus pertences, aquela que preparava, para você acordar às 5 horas da manhã, fazer o despacho no mar para Iemanjá, como todo dia você é obrigado a fazer, cavalo do diabo. Grande disse: mãe, amanhã eu vou dormir até tarde, vou dormir até 11 horas, vou dormir até tarde. Mas por que, meu filho? Eu não estou entendendo. Mãe, eu nunca mais vou fazer isso, nunca mais na minha vida. Mas por que, meu filho? Eu não estou entendendo. Há tantos anos você faz isso, mãe? Hoje eu entrei na igreja dos crentes e aceitei a Jesus como meu Salvador. E sabe o que a baixinha, a velhinha fez quando viu aquela notícia? Saiu correndo, foi na cozinha, pegou uma cadeira, trouxe na sala, subiu em cima da cadeira, olhou para o teto e soltou um grito que estava preso há 20 anos no peito de mãe. Ela gritou assim: Satanás, você perdeu a alma do meu filho e o meu Jesus ganhou. Glorifica Ele, porque um dia o diabo te perdeu e Jesus ganhou. Glorifica Ele.